Se alguém te feriu, seja emocionalmente ou fisicamente, talvez você carregue uma mágoa tão grande, tão pesada, que você não consegue se livrar dela. E aí você pensa que nunca mais vai conseguir perdoar essa pessoa. Mas olha, existe um princípio bíblico que muda tudo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Você, você precisa perdoar essa pessoa e se livrar emocionalmente, livrar o seu coração dessa mágoa. É o vídeo de hoje. Então é como perdoar e arrancar a mágoa do seu coração. Existem dois princípios. Um princípio, mas na verdade que se desdobram, né, em dois. E nós vamos ver esses dois hoje. Bom, o primeiro é o perdoar. E dentro do perdoar, antes de eu falar o que é perdoar de fato, existem duas grandes mentiras que contam por aí. Talvez você tenha aprendido errado e provavelmente já te falaram isso. Então nós temos que falar o que não é perdoar alguém. Porque arrancando essas mentiras, a sua mente, o seu coração vão ficar muito mais livres para perdoar alguém, ok? Então, primeiro é o seguinte: perdoar não é esquecer do que aconteceu. Então, quando você perdoa alguém, muita gente já falou assim: ó, olha, se você ainda lembra, é porque você não perdoou. Não existe isso. Esquecer sobre a situação é amnésia. Isso é um problema. Você esquece das situações, isso é um problema. Então, perdoar não é esquecer. Ok? Esse é o primeiro ponto de mentira que muita gente passa para frente aí. Tá? O segundo ponto é o seguinte: você precisa parar de sentir para você perdoar. Isso também não é verdade. A mágoa não é você não ter sentimento sobre isso. Agora, se esse sentimento ele é recorrente, ele acontece muitas vezes durante o seu dia e você continua colocando a culpa na outra pessoa, aí sim, isso não é um sentimento, isso é uma mágoa, ok? Então, uma grande mentira que falam é que você precisa parar de sentir de uma hora para outra o sentimento que você tem sobre o que aconteceu. Porque talvez, eu vou resumir os dois, talvez seja uma marca física. E você vai olhar para a marca física e você vai lembrar. E aquilo vai te trazer uma memória, um trauma emocional, e você vai se sentir triste, angustiada, talvez você se sinta um pouco chateada por aquilo, e aquilo é uma dor dentro de você. Agora, isso não é uma mágoa, ok? Agora, a gente tem que entender o que é o perdão de fato, tá? O que é o perdão? O perdão é o seguinte: é você tomar uma decisão de livrar alguém da culpa. Então imagina que alguém te fez algo muito ruim contra você. E isso é muito pesado. Mas você entende e você perdoa dentro do seu coração e tira a culpa dessa pessoa. Quando você toma essa decisão racional, você está perdoando alguém. E olha só, presta muita atenção. Você não precisa curar o seu coração para perdoar. Na verdade, você precisa perdoar para você curar o seu coração. É inverso. Ok? Vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? E antes da gente poder entender sobre o teu emocional, vamos entender o que a palavra fala. Porque existe uma condicional explícita na palavra de Deus que fala sobre o perdão, tá? Vamos entender um pouco ela. Vou colocar aqui, ó, uma caneta para a gente poder desenhar. Ó, pois, se perdoarem, existe uma condicional. Se você fizer algo, algo acontece, ok? Uma condicional. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, para Deus te perdoar, você precisa perdoar, ok? Agora vamos ver o oposto disso, né? Se não perdoarem, é uma condicional negativa. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, essa condicional abre pra gente o seguinte: perdoar não é uma escolha para mim. Se eu quero ser perdoado por Deus, eu necessariamente preciso perdoar. E olha só, você não é santo. A pessoa que te feriu não é santo, mas Deus é santo. E você, com todos os seus pecados, mesmo assim, Deus te perdoa. Deus morreu na cruz por você, para ele poder perdoar os seus pecados. Quem sou eu e quem é você para não perdoar as ofensas dos outros? Mas, Gabriel, você não faz ideia do que fizeram contra mim.
Não faço e não preciso fazer ideia. Ainda assim você precisa perdoar. Porque o perdão, ele não está vinculado à situação. Jesus não fala aqui, ó, se vocês perdoarem nessa situação, nessa situação, nessa situação, não. Se vocês perdoarem em todas as situações. Aquele é abrangente, é general, é generalista aqui, né? Se vocês perdoarem. Então, sobre todas as circunstâncias. Talvez já vai ser muito difícil para você perdoar, mas é uma decisão que você tem que tomar hoje. E olha só, no final desse vídeo, eu te coloco 4 passos para você poder liberar esse perdão dentro do seu coração. Aí sim você consegue perdoar a outra pessoa, ok? Então fica comigo aqui. Bom, vamos entender agora sobre o emocional, tá? Existe o ciclo da angústia. E esse ciclo da angústia ele pode começar com a culpa, com a raiva, com o orgulho. Mas vamos colocar aqui, comece com a culpa, ok? Você culpa outra pessoa e talvez você se culpe. Isso acontece muito. Essa culpa vai crescendo dentro de você até virar uma raiva. E essa raiva ela vai ficando cada vez maior. E aí você fala, não, eu não vou falar com aquela pessoa, eu não vou perdoar aquela pessoa. E aí você se sente culpado porque você não perdoou, porque você é orgulhoso e esse ciclo volta. Ele é um ciclo da angústia porque toda vez que ele avança, ele volta para o mesmo lugar. E você nunca sai desse ciclo. Agora, como romper esse ciclo? É o ciclo do perdão. Em alguma dessas fases aqui, tá? Imagina que você está na fase da culpa. E antes de você chegar na fase da raiva, você libera o perdão. E aí o que acontece aqui? Você começou com orgulho, né? Você teve raiva, teve orgulho, teve culpa, mas antes de você voltar para a raiva novamente, você perdoa a pessoa. E aí você sai desse ciclo e você começa a caminhar em frente. Você começa a caminhar com uma visão de vida, uma visão de mundo que você não tinha antes. Você está livre daquele peso que você não tinha, que você tinha antes. E agora você não tem mais, tá? Então, perdoar é você tirar dentro de você essa mágoa. É você se livrar desse peso tão grande, tá? Só que existe um outro lado dessa moeda. Que é o seguinte, muitas pessoas que te perdoaram, aliás, muitas pessoas que te feriram, talvez tenha sido uma briga, talvez tenha sido uma discussão, nós vamos falar sobre um ponto crucial das discussões, tá? E isso é um ponto bem interessante que talvez você não tenha pensado. Mas muitas dessas pessoas, talvez você também precise pedir o perdão. E vamos entender aqui quando você feriu alguém, tá? Primeiro nós vamos falar quando você feriu alguém. Quais são os pontos sobre, né, pedir o perdão? Primeiro, que pedir o perdão não é sobre você, é sobre a outra pessoa. Você, quando pede perdão a outra pessoa, você está fazendo isso por ela. Então não é você chegar na conversa e falar assim, ó, e provavelmente você já viu alguém, ou se você não viu alguém, provavelmente você já fez isso. Que é assim, ó, olha, nós brigamos, mas eu te perdoo. Não, é você pedir perdão à pessoa. Gabriel, mas ela me feriu também. Mas você vai lá pedir perdão pelo que você fez e não pelas coisas erradas que ela fez. Olha, eu errei nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e por esses pontos eu te peço perdão. Só que é muito importante deixar esse ponto muito claro. Não é sobre você. Porque muita gente que vai até a outra pessoa, olha, eu tô te pedindo perdão. E fica 1, 2 minutos calado, esperando a outra pessoa pedir perdão. E talvez a outra pessoa não esteja no momento de pedir perdão. Mas você fez a tua parte. Então, quando você vai pedir o perdão, não é sobre você. Não espere que a outra pessoa te peça perdão. Vai você pedir perdão para outra pessoa. Ok? Bom, segundo ponto sobre isso, que não é lavar a roupa suja. Não é você discutir, olha, mas também teve aquela situação, olha, eu te perdoo, mas também teve aquilo, mas também teve... Não é. É você pedir perdão e sair. É você pedir perdão e ficar calado. Ah, Gabriel, mas aquela pessoa vai achar que ela tá certa, então, que ela acha. Aquela pessoa vai virar arrogante, mas se você pede perdão esperando outra pessoa te pedir perdão, é porque você também é orgulhoso. Fica tranquilo. Que é outro pecado do coração que você tem. Então, pedir perdão não é lavar a roupa suja. Agora, vamos entender o que é pedir perdão. Pedir perdão é
outra pessoa encerrar um ciclo para sua vida. É muito importante você ter em mente o que é pedir perdão. Agora, vamos ver isso na Bíblia, na palavra de Deus, tá? Deixa eu um pouquinho para baixo aqui. Bom, vamos lá. Vou ler esse versículo aqui, está lá em Mateus 5, 23, 24. Ó. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta. Para tudo, tá? Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Sabe o que é aqui apresentar oferta? É a sua oração diária. É quando você vai pedir coisas para Deus, é quando você vai entregar a sua vida para Deus de manhã, de noite, tarde, não sei quando você faz. Ali você está entregando a sua oferta. E é ali você tem que parar e falar, peraí, eu preciso pedir perdão. Ou seja, todos os dias é uma oportunidade para você pedir perdão às pessoas que você ofendeu. Ok? Então, claro, esses dois versículos aqui são claros sobre o perdão. Tá? Agora, vamos tentar entender qual é o ponto de vista de uma discussão. Tá? Existe o ponto A, que é o seu, vamos colocar que é o ponto A. Existe o ponto B. Você acha que você está certo. Se alguém discutiu com você, são duas pessoas. Então, ninguém discute achando que está errado, tá? Porque quando você acha que está errado ali, você já vai recuando, talvez você fique calado, talvez você desconversa. Existem várias possibilidades para você... várias possibilidades erradas, inclusive. Né? O certo é você falar, tô errado realmente. Mas existe a pessoa que para de responder e tudo mais. Mas existe o lado A e o lado B. E no meio existe a verdade, realmente o que aconteceu. Quando você discute com alguém, quando você briga com alguém, você está enviesado pela tua parte. E a outra pessoa também está acreditando que ela está certa. E muitas vezes você vai achar que está certo e mesmo assim vai ter que pedir perdão. Então, muitas vezes você vai ter que pedir perdão para o seu ofensor. Porque assim, ó, a verdade é que a Bíblia é clara sobre isso. E vamos trazer para o nosso dia a dia. Ninguém quer pagar um boleto. Nós não acordamos, nossa, hoje maravilhoso, vou pagar 10 boletos. Não é algo lindo, maravilhoso de fazer, mas você tem que fazer. E pedir perdão para aqueles que você ofendeu e para aqueles que te ofenderam é algo necessário. Porque aqueles que te ofenderam, você, numa discussão, numa briga, você provavelmente também ofendeu aquela pessoa. Não, Gabriel, mas eu fui super respeitoso e tudo mais. Aí existem situações e situações. Não estou querendo generalizar aqui. Mas, a maioria das vezes, numa briga, numa discussão, existem ofensas. Existem coisas que você não queria ter dito. Existem coisas que você disse que é verdade, mas ofendeu outra pessoa. E talvez você não sinta que ofendeu. Ai, não, mas eu só falei a verdade. Mas aquilo ofendeu o coração da pessoa. E aí você precisa também pedir perdão. Tá? E agora, nós vamos ver os 4 pontos principais aqui para você liberar o perdão dentro de você, para você começar a pedir perdão ainda hoje. É algo prático, tá? Algo real. Vamos lá. Primeiro, vou descendo aqui um por um, tá? Primeiro, faz uma lista de todas as pessoas que você precisa perdoar, que você precisa pedir perdão. Faz uma lista. Ah, Gabriel, mas vai dar 2 pessoas, vai dar 10 pessoas, não importa. Faz uma lista e você coloca no seu celular, no cronômetro, você bota 10 minutos. E aí você vai ficar ali, ó, botou um nome. Ah, não tem ninguém não. E você fica pensando, cara, quais foram as últimas brigas que eu tive? Quais foram as últimas discussões que eu tive? No meu antigo trabalho, o que aconteceu? E você vai anotando cada uma delas. E aí você vai ver que quando você não faz outra coisa antes do tempo acabar, sabe o que vai acontecer? Você vai achar muito mais gente. Porque se você falasse assim, ó, nos primeiros 10 segundos, primeiro e segundo, acabou, tá bom, é isso. Agora, se você deixa o tempo passar, você vai entrando em algumas histórias ali que você já viveu e você vai anotando mais gente. Então, faz isso, tá? Coloca um cronômetrozinho aí de... Gabriel, não tem 10 minutos. Coloca 5 minutos e você vai ver que vai surgir mais gente, tá? Bom, segundo ponto. Aliás, eu já englobei os 2 pontos na primeira, né? Faz uma lista de pessoas que você precisa perdoar e uma lista de pessoas que você precisa pedir perdão, tá? Essas duas listas. E faz essa lista separada. Você bota assim, ó, perdoar e pedir perdão. E aí você vai
colocando cada uma dentro dessa lista. Bom, e aí, primeiro, conversa com Deus sobre essa lista, tá? Esses são os 3 primeiros pontos dessa lista aqui. Conversa com Deus. Deus, olha, eu ainda tenho muita mágoa nessa pessoa, eu ainda estou chateado, eu não consigo chegar para ela e pedir perdão, eu não consigo perdoar essa pessoa, e conversa com Deus. Nessa conversa sincera, talvez você ouça Deus falando assim, olha, mas é a hora de perdoar. E aí, quando você sabe que é uma voz sua ou uma voz de Deus? Porque a voz de Deus sempre vai te chamar para o perdão. E a tua voz vai brigar com ela. Mas se não é a tua voz, com quem que você está brigando? Existe uma voz dentro de você só, perdoa, perdoa, perdoa. Que voz é essa? Se não, você não quer perdoar, que voz é essa? A voz de Deus geralmente é uma voz parecida com a tua. Não precisa ser uma voz audível, tá? É uma voz parecida com a tua, mas sempre vai te chamar para fazer o certo. E pedir perdão sempre é o certo. Perdoar alguém sempre é o certo. E isso você tem que ter dentro de você. Quando você estiver conversando, é uma conversa sincera, é uma conversa franca. Não precisa falar, ó Deus, eu acho que... Não, é Deus, eu não perdoei. Eu não tenho dentro de mim, não quero perdoar. E nessa conversa, conversando com ele todos os dias sobre essa lista, você vai ver que lista, item por item, né? Pessoa por pessoa dessa lista, Deus vai curando dentro do seu coração. E aquela mágoa, a mais difícil de você tirar, Deus vai curar você. Ok? Bom, e o último ponto? O último ponto é o mais difícil. É o fazer o mais difícil. Que é o quê? É você quebrar o teu orgulho. Sabe o que é orgulho? Sabe qual é o oposto do orgulho? O oposto do orgulho é a humildade. E o orgulho é você reter dentro de você aquilo que você deveria liberar. Quando você vai até outra pessoa e se humilha, você está sendo humilde. E quando você é humilde, você quebra o orgulho. Então, ir a outra pessoa pedir perdão, ou ir a outra pessoa que já te pediu perdão e você não liberou porque você está 2 anos sem falar com essa pessoa, quando você vai lá, você está se humilhando. E quando você se humilha, você para de ser orgulhoso. E a Bíblia é clara sobre os problemas, né, de uma pessoa orgulhosa. O que acontece com uma pessoa orgulhosa. Então, esses 4 pontos aqui vão curar o seu coração, porque você vai buscar Deus. Vai buscar Deus com sinceridade. E eu acredito que o seu coração vai ser curado. Mas olha só, talvez você tenha outras dúvidas sobre a Bíblia. E esse canal aqui, ele fala justamente sobre isso. Então, aqui eu vou deixar alguns vídeos para você poder acessar, tá? Nós falamos aqui sobre Jesus e como foi esse plano de redenção e também falamos sobre a Trindade, né? O que é a Trindade, como funciona a Trindade, porque Deus pode ser 3 ou 1. Então, tá aqui em algum lugar, você clica e vai assistir algum outro vídeo, tá? Não perde tempo, assiste esses vídeos aqui. Então, um forte abraço, até a próxima. Valeu!